Fala pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai dar sequência ao nosso estudo dos modelos atômicos, ok? No último vídeo nosso, a gente havia estudado o modelo atômico de Bohr, ou também modelo atômico de Rutherford-Bohr. Para Bohr, o átomo era formado por uma região conhecida como núcleo, também ao redor dela tinha a eletrosfera, só que essa eletrosfera era formada por órbitas circulares. Então o elétron estava nessas órbitas circulares, onde ele poderia saltar de uma órbita para outra, mas não necessariamente ficar entre elas, ok? Agora a gente vai dar sequência a uma parte um pouco mais complexa e você não precisa se preocupar, porque nem sempre isso acaba sendo cobrado nos vestibulares. É mais a título de conhecimento mesmo. Se você estudar algum curso superior dentro das exatas e tiver uma aula de química geral, provavelmente você vai conhecer mais a fundo o que eu vou falar aqui. Bom, depois de Bohr, a gente tem que entender algumas coisas. Bohr havia proposto que as órbitas dos elétrons eram órbitas circulares. Só que aí a gente tem alguns problemas energéticos, ok? Que são consertados pelas órbitas elípticas que Summerfield propõe. Então, assim, ele não despreza as órbitas circulares de Bohr, mas ele diz que para cada órbita circular nós podemos ter certas quantidades de órbitas elípticas também. Juntamente com isso, né, alguns anos depois, existiram estudos, né, e aí de Broglie, em 1924, propõe a dualidade partícula-onda da luz. Como assim? Pensa que aqui eu estou falando, por exemplo, num nome que você com certeza já ouviu. Estou falando de Albert Einstein, estou falando de Max Planck. A gente está falando aqui não da física clássica lá de Newton, mas aqui a gente fala de mecânica quântica, ok? Física quântica, química quântica. Bom, a gente acreditava até determinado momento da história, por volta aqui desse ano, que a luz era uma onda, ok? Então ela era uma onda eletromagnética. Só que a partir da ideia de energia quantizada, a luz deixa de ser considerada como uma onda. Então ela também pode ser considerada como uma partícula. Então eu posso, em determinados casos, considerá-la como onda, em determinados casos, considerá-la como partícula. Partícula talvez que você já tenha ouvido falar de fóton, efeito fotoelétrico, ok? Então, esse comportamento dual da luz ser ora partícula, ora onda, foi proposto por de Broglie. Alguns anos depois, 1926, temos aqui um cientista, Heisenberg, que propõe o princípio de incerteza. Então, vamos entender um pouquinho o que seria esse princípio de incerteza. O nosso elétron está orbitando o nosso núcleo, certo? Ou numa órbita elíptica ou numa órbita circular. O que acontece? Eu não consigo saber ao mesmo tempo a posição desse elétron e a velocidade com que ele orbita. Por quê? Vou dar um exemplo bem fácil para você entender. Imagina aqui que você tem que medir, por exemplo, a temperatura do seu corpo para saber se você está com febre. Assim, você usa um termômetro, ok? Então, na hora que eu coloco o termômetro no meu corpo, dali a alguns minutos, eu consigo aferir a minha temperatura, saber se eu estou com febre ou não. Agora imagina que eu quero medir a temperatura de uma gota de água. Será que eu posso usar o mesmo termômetro? O problema é que aqui, no momento em que eu pingo a gota de água no meu termômetro, essa gota de água interage com o termômetro e assim a troca de calor. Ou seja, a temperatura que eu vou medir dela não é de fato a temperatura real em que ela está. Certo? O que acontece? Isso daqui é um exemplo pensando num corpo grande. Você pode pensar num copo de água ou na gota de água, ou, como eu disse, em você e nessa gota de água. Então, eu tenho um corpo muito grande para um instrumento de medida cuja a medida que eu vou fazer não é interferida pelo corpo, ok? E eu tenho um corpo pequeno como uma gota de água. Agora, imagina cada vez mais eu vou diminuindo isso, a ponto de chegar num elétron. Então, eu já expliquei para vocês como que eu tenho partículas muito, muito, muito pequenas, que são esses átomos. Esses átomos formados por elétrons. Como que eu vou conseguir medir simultaneamente a
posição em que ele está e a velocidade em que ele está. Não tem como, porque uma medida depende da outra. Assim, eu tenho que escolher ou saber a posição ou saber a velocidade. Esse é o princípio de incerteza de Heisenberg. E aí a gente chega no modelo atual, no modelo atômico atual, que a gente considera. Aqui, antes de explicar esse modelo, vale ressaltar que há alguns vídeos atrás eu disse para vocês que o importante aqui, quando a gente tem um problema, quanto mais simplificada a minha resposta, melhor é. Então, se eu tenho uma teoria, né, um problema que eu posso usar o modelo de Dalton para explicar, não tem por que eu usar o modelo desse daqui, que eu vou falar para vocês, ok? Então, esse modelo aqui, não sei se vou falar correto o nome, mas é o modelo de Schrödinger, ok? Ele é um modelo que vai falar sobre orbitais. Então, perceba que antes eu falava de órbitas, agora eu estou falando de orbitais. O que são esses orbitais? Esse modelo é um modelo matemático. Então, assim, ele é calculado todo numa base matemática. Coloco aqui a equação desse modelo. Não se preocupe em entender isso daqui, porque não é tão simples assim de entender. Mas, basicamente, é uma equação que vai falar da densidade de probabilidade onde o elétron pode estar. Então, eu vou definir regiões no espaço onde eu tenho uma maior probabilidade de encontrar o meu elétron, ok? Perceba que aqui eu estou preocupado em saber a posição dele, não a velocidade. Esses são os orbitais atômicos desse modelo atômico, ok? Então, cuidado, orbital é esse daqui, Schrödinger. Não é o modelo de Bohr, ok? Bohr trata de órbitas e são coisas diferentes. Bom, isso daqui é só para a gente ter um panorama do que a gente trabalha atualmente. Eu espero que vocês tenham entendido. E a gente dá sequência ao nosso estudo de química, ok? Nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, me coloco à disposição de vocês. E um detalhe importante aqui, talvez você já tenha ouvido falar, né, no gato de Schrödinger, ok? Em algum momento. O que é esse gato e tudo mais que se fala? Isso daí foi um experimento proposto por ele, um experimento mental, em que você teria numa caixa fechada um gato com uma substância que poderia matar esse gato. Você, enquanto a caixa está fechada, não consegue saber se o gato está vivo ou morto. Então, você só descobre isso quando você abre a caixa. Assim, abrir a caixa determina que ele esteja ou vivo ou morto, e não as duas coisas. Considera-se, então, uma sobreposição de estados quando tem a caixa fechada, ou seja, ele está vivo e morto ao mesmo tempo, já que se eu repito esse experimento infinitas vezes, eu vou ter 50% de chance dele estar vivo e 50% de chance dele estar morto. Então, ele estaria vivo e morto simultaneamente. O fato de abrir a caixa força ele a escolher, a decidir se está vivo ou se está morto. Ok? É a mesma ideia do que eu disse para vocês de saber uma coisa ou outra do elétron. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.